mas ele tem que ter um tato com o paciente, com essa humanização que a gente utiliza com o paciente, não induzindo, mas conversando, mas tem que, sabe, gostar muito de estudar. Interpreta, a parte para mim, não menosprezando os outros, mas assim, da medicina geral mais nobre, a que mais dá diagnóstico. Né? A teoria dos 1000 dias em pediatria já não é uma teoria, é uma verdade. Eu até falo, não podemos mais falar em teoria dos 1000 dias que começa na concepção até os 2 anos de idade. É na verdade dos 1000 dias. Né? Olá, esse é o Anderson Anaia Entrevista, diretamente aqui de Votuporanga. Sou Anderson Anaia, editor-chefe do portal www.anaianews.com.br, canal no YouTube Anaia News, onde fazemos jornalismo independente e autoral. E hoje estou aqui com um convidado mais do que especial, o Dr. Antônio Seva, um dos pediatras mais conceituados aqui de Votuporanga e da região noroeste paulista. Tudo bem? Doutor Antônio, como é que está? Bem, graças a Deus vocês. Muito obrigado aqui por ter a sua disponibilidade aqui no seu consultório. A gente vai falar um pouco sobre pediatria moderna, alguns avanços na medicina, um pouco também sobre a sua carreira docente. Sim. Quando que o senhor iniciou na pediatria? Eu me formei em 1980 na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. E a partir daí eu fui fazer a residência médica. Na época fazia 2 anos, eu preferi fazer 3, com especializações em gastroenterologia e nutrição. Então, a partir daí, desses 3 anos depois que eu fiz a residência médica, eu vim para Votuporanga desde então, desde 1984. Estou aqui há 42 anos em Votuporanga e região. O senhor não é natural daqui, então? Na verdade sou, porque eu morava aqui e era um parto de alto risco e minha mãe teve que fazer o parto em São Paulo e no terceiro dia de vida eu já estava aqui. Eu me considero votuporanguense, apesar de ter nascido em São Paulo. O senhor sempre flertou com a medicina? Que eu me lembro, assim, depois dos 12, 13 anos, eu não via outras coisas. Às vezes muda, né? Porque adolescente gosta de ver algumas coisas que estão na moda, né? Perfeito. Então, mas depois de um certo tempo, eu vi que não tinha opções, assim. Quer dizer, eu tinha opções, mas era aquilo que eu queria desde adolescência mesmo. Um dos grandes desafios dos estudantes de medicina, uma coisa quase que cultural academicamente, é o grande desafio de, até no próprio decorrer da própria graduação, escolher onde e no que irá se especializar. A escolha pela pediatria foi muito simples para o senhor ou foi complexo? Eu sempre falo para meus alunos e minhas filhas, que também estudam, já são algumas médicas, minha esposa que é médica, assim, por todas as áreas que você passa, se apaixone por elas. Então, cada área que eu passava, endócrino, pneumo, dermato, eu ficava apaixonado por elas. E a hora que eu passei pela pediatria, parece que acendeu um pouco. E o que me fez me dedicar mais à pediatria é que, como eu gostava de todas as áreas, né, cirúrgicas e ortopédicas, e a pediatria deu tudo isso. A pediatria é uma especialidade de criança do ponto de vista geral. Quer dizer, eu tenho que entender tudo que tem a criança, desde neuro, endócrino, gastro, qualquer área. E isso me apaixonou mais, porque eu gostava de tudo que eu passava. Eu falei, eu preciso juntar. E aí eu tenho certeza, eu fiz a minha opção correta, não me arrependo. Quais são os momentos mais desafiadores de trabalhar com pediatria? São as emergências que a gente vive no dia a dia, né? Então, são muito desafiadoras. Quando você trabalha também, a medicina hoje é toda desafiadora. Eu costumo dizer assim que não há um caso que você considera igual. Todos são. Se você achar que um paciente é como receita de bolo, né? É igual, não, é errado. Então você tem que individualizar, e todos os casos são desafiadores. Começar do início, né? Começar do início do reverberando, né? Quer dizer, onde a gente trabalhava aqui desde 80, na década de 80, com escassez de aparelhagens,
a parte assim de laboratório, onde nós usávamos a mão mesmo, o raciocínio, e isso foi muito bom para mim, onde eu pude aplicar, e hoje a gente tem uma outra medicina. Quando eu me formei, e até final da década de 90, era meningite todo dia, pneumonia grave, salmonela, diarreias, rotavírus aos montes. A nossa primeira condição era salvar. Hoje, além de salvar, nós temos que educar com qualidade, transformar aquela criança que depois vai ter um adulto, um potencial adulto, um adulto com qualidade. É trabalhar na qualidade, trabalhar com outras patologias muito evidentes hoje, né? Quando que a gente via tantos transtornos de neurodesenvolvimento, autistas por aqui, que a gente não via quase, não foram treinados. Agora não, a pediatria está. Nós temos que nos especializar, mudar, nos moldar perante a pediatria, a medicina moderna. Né? Vários exames que antes não eram acessíveis na genética e outras áreas de imagem, e você vai mudando. Ao longo de todo esse período, desses 45 anos, a moldagem foi muito interessante. Né? A gente teve muitos casos de ver pacientes que você falava assim, poxa vida, né? Eu preciso de algo mais, e aí no final dava certo com o que você falou.